E aí, estamos conectados, estou voltando aqui para falar com você sobre os 7 ciclos, que aqueles ciclos que você tem que passar, você tem que reconhecer esses ciclos na sua vida para você poder caminhar, tá bom? Primeiro ciclo, já falei, aprendizado. Segundo ciclo, eu falei que é o servir. E agora a gente vai para a aliança, ó, tá aqui, ó, olha a aliança aqui para significar. Esse é o terceiro ciclo. Nesse ciclo da aliança, é muito importante você entender o que a aliança traz. Quando você tem aliança com alguém, você tem intimidade. O que é essa intimidade? Significa que você pode falar de coisas íntimas, que você pode se abrir, que você pode ser quem você é, entendeu? A gente sempre fala que o bloqueio tem intimidade com o propósito, porque eles vivem na mesma esfera. A mesma coisa que te empurra é a mesma coisa que te trava. Intimidade é um relacionamento muito próximo, onde o calor, o sentimento, o acolhimento está sempre presente. Intimidade é para você que se sente amado todo dia, que sente Deus dentro do seu coração e você arrepia quando você se abraça, quando você pensa nele. Isso chama intimidade. Para você que consegue ficar quieto, fazer uma pergunta para o universo e escutar uma voz que te fala um caminho, te fala alguma coisa, o qual te traz uma sensibilidade e muda o seu dia aqui na Terra, muda a sua existência aqui nesse dia, muda a sua energia. Isso é intimidade. Se você não tem intimidade, comece a ter. É o fator número 1 de aliança. Se você não tiver pessoas que estão usando uma aliança com você, estão conectadas, correndo com você, entendeu? Muitas das coisas da sua vida não vai acontecer. E é por isso que a maioria dos movimentos que muitos empreendedores tentam fazer e não dá certo, é porque de fato eles não conseguiram estabelecer alianças. Alianças é a única coisa que te leva para o futuro, que ajuda você a remir o tempo mais rápido, né? As alianças. E por quê? Cada aliança que você vai fazendo, você vai tendo um ciclo diferente do seu que está se conectando com você e a sua energia começa a ter multiplicações. Isso é um negócio muito estrondoso, não tem nem como eu te explicar porque você vai ter que entender de física quântica e dar uma lida em algumas coisas, mas para cada ciclo de energia que está acontecendo, que se conecta no seu propósito e faz uma aliança com você, isso te leva a outros níveis de frequência. Pô, Samuel, às vezes começa a falar as coisas, eu percebo que o nível sobe e tal, é porque eu tenho muita aliança. Eu tenho muitas pessoas que estão conectadas comigo e posso dizer para vocês, eternamente, porque elas nunca vão sair de dentro de mim, mesmo que elas não estejam presentes fisicamente. E elas decidiram correr comigo até o final. Até o final das nossas existências, essas pessoas vão estar correndo comigo. Isso é muito pleno, isso vai encher o seu coração de alegria. Só que você só vai conseguir fazer isso se você se amar de verdade, porque ninguém vai querer fazer uma aliança com você uma vez que você mesmo se machuca, uma vez que você mesmo não faz as coisas que você promete, tá? Ela vai reconhecer em você as falhas que ela não quer viver. Você quer montar uma aliança, um relacionamento, porém você tem algumas falhas e você não quer subir, crescer sobre essas falhas para com você mesmo. E aí se você não consegue ter atitude, disciplina sobre isso, como que alguém vai formar uma aliança com você até o fim da existência? Isso é muito profundo, tá? Estejam atentos. Então, ó, agora a gente está falando de aliança. E o primeiro item da aliança é intimidade. Ou você consegue montar intimidade ou você não vai conseguir. Segundo item da aliança. Uma vez que você tem intimidade com você mesmo, intimidade interna, você vai ter que fazer intimidade com pessoas. Então, o segundo item do ciclo aliança, que é o que você tem que desenvolver quando você percebe que você está exatamente nesse momento, porque ó, você aprendeu no primeiro ciclo, você serviu no segundo e agora servindo você conhecia um monte de gente e agora você tem que se conectar com essas pessoas. Cada vez mais você vai precisar montar alianças com ela. Então você vai precisar de intimidade, desenvolver o processo de se tornar íntimo, de conectar, de ser mais profundo, de não ser superficial e ficar falando só sobre se vai chover hoje ou amanhã e mergulhar mesmo nessa conexão. Essa conexão vai promover a aliança e você vai se conectar com pessoas. No mínimo, você tem que encontrar 3 pessoas que você vai montar uma aliança eterna. Se você não encontrar 3 pessoas que você vai ter uma aliança eterna, eu posso te dizer aqui com segurança, nada do que você está sonhando hoje vai acontecer na sua vida. Se você não tiver uma aliança eterna com 3 seres humanos aqui nesse planeta, nada do que você quer realizar na sua vida vai acontecer. Tá bom? Eu não estou falando sobre você achar um cônjuge, eu não estou falando sobre você achar um amigo, eu estou falando sobre você achar alguém que vai fazer uma aliança e vai correr com você nesse propósito. Ah, eu quero abrir uma distribuidora de água, vai achar a pessoa que vai fazer aliança com você nisso, porque senão um dia essa distribuidora de água vai te afogar, ela vai te apertar, esse negócio vai ficar insuportável. Você tem que achar uma aliança e essa aliança está na intimidade que você desenvolve com você
para poder ser desenvolvida com outras pessoas, no mínimo 3. Se você não encontrar 3 pessoas fortes para enraizar a aliança e os seus propósitos, realmente você vai estar desvirtuado e o caminho não vai acontecer. Após as pessoas, você tem que pensar que uma aliança é um processo que nunca pode ser quebrável. Então ele é inquebrável, não sei se é assim a palavra mesmo, inquebrável, perdão, é um processo inquebrável. Esse processo, ele tem que ser inquebrável por quê? Porque a parte de ser fiel, de ter fé, é sobre você nunca parar de correr junto com essa pessoa. Mágoas, sentimentos, isso acontece 24 horas nessa existência humana. Se você ainda não deu conta disso, acelera. Por quê? É isso que vai te destravar para poder ser íntimo de você mesmo, íntimo de Deus, íntimo das pessoas e conseguir montar alianças inquebráveis. Vocês compreendem a profundidade disso? Se a aliança não for inquebrável, não vai ter resultado na sua vida. Esse é o terceiro e mais importante item. As pessoas que vão se conectar com você, elas querem montar alianças inquebráveis, alianças eternas. E você precisa estar consistente. Por exemplo, assim, se você tenta fazer alguma coisa na sua vida e você mesmo se torna um impostor seu e você mesmo não termina isso, você acredita que alguém vai confiar em montar uma aliança com você? Alguém pode te dar uma chance, mas em algum momento essa pessoa vai entender que você não cumpre com você mesmo. E aí vai acontecer a quebra e não vai entrar nesse estado que eu estou explicando. A gente está falando sobre uma aliança inquebrável. Esse é o quarto item do ciclo aliança. Depois vocês cortam esse momento só respirando um pouco. Nossa, agora vai vir a cacetada, hein? Uma vez que você entendeu sobre esse inquebrável, eu vou te falar sobre alianças que, se você não tiver na sua vida, infelizmente nada vai acontecer. Eu já falei que as pessoas são caminhos, as pessoas, inclusive, é o único caminho aqui nesse planeta para você se conectar. Porque você não consegue fazer nada sem pessoas, essa que é a realidade. Porém, existem algumas pessoas que são essenciais e uma dessas pessoas é o seu cônjuge. Se você não achar alguém que vai fechar uma evolução com você, você sempre vai ter que estar evoluindo só com você mesmo. Porque essa evolução não é só sobre evolução espiritual, mas é sobre uma evolução íntima. Existe um capital erótico que você só vai conseguir usar toda essa potência desse capital erótico se um dia você tiver um cônjuge que confia 100% em você. E ele sabe que por mais que você atraia não sei quantos olhares, não sei quantas pessoas, por mais que suas palavras toquem o coração, faça um monte de coisa, entende que a aliança que você tem com ele, tá aqui a minha, é inquebrável. E isso é a maior fortaleza que existe, porque você vai entender sobre capital erótico, que é onde as pessoas vão se encantar por você, vão entender a sua palavra e vão entrar no seu empreendedorismo ou em qualquer esfera que você queira evoluir as pessoas. Então, nunca esqueçam disso, o cônjuge, ele é muito importante. A gente tem que pensar também sobre uma aliança de negócios, porque existem pessoas que vai aparecer na sua vida e você não vai viver uma vida pessoal com elas, mas você vai viver uma vida de negócios e realmente tem como você ter uma grande intimidade no negócios com um sócio seu e esse sócio não saber nada da sua vida pessoal. E isso não tem problema nenhum. Por quê? Porque você explicou para esse sócio no início que você não estava ali para aproximar as suas famílias, que isso possa até acontecer naturalmente e que óbvio que ninguém vai se ignorar, mas o fator daquela aliança é o desenvolvimento de um propósito, é o desenvolvimento de uma única coisa, que é um negócio. Então lembre também de entender aonde que é a raiz dessa aliança. Muitas vezes você está fazendo uma aliança com uma pessoa para desenvolver um negócio e aí você pega e mistura tudo. E aí as coisas podem não dar certo. Eu vou te falar uma coisa da minha vida aqui, entendeu? Eu, quando comecei todo esse projeto, eu comecei uma aliança empresarial com uma pessoa chamada Érica. E depois a gente se tornou íntimo, a gente começou a se amar e hoje a gente é casado e tem 2 filhos. Mas eu vou falar para você uma verdade, é muito difícil fazer isso que a gente fez. E é muito complicado. E até hoje a gente passa por todos os desafios que a gente tem que passar. Porque são 2 tipos de alianças diferentes. Não é só sobre a nossa aliança de negócios que a gente começou, mas é sobre ela ter virado a minha cônjuge, ela ter virado a minha parceira e eu ter virado o parceiro dela. E a gente ter se
a gente se juntou, a gente se conectou diante do olhar de Deus para montar uma família que está acontecendo. E aí você percebe que ora você está falando sobre um tipo de aliança que é de negócios e outra hora você está falando sobre o outro tipo de aliança, que é um matrimônio, que é onde a gente cria o nosso patrimônio, que é os nossos filhos, o que a gente tem de melhor nessa existência. Então tudo isso tem que ser muito claro na sua cabeça. E para fechar, o terceiro e último, é importante você ter uma aliança com Deus. E de fato, se você não tem uma aliança com Ele, para de prestar atenção em tudo que eu estou te falando aqui e vai atrás de montar a sua aliança com Deus, vai atrás de montar a sua aliança com o universo, vai entender como que você se torna um com o que você tem, porque senão não vai haver fluxo, não vai haver acontecimentos na sua vida. Então, não se esqueçam. Primeiro, aprendizado. Segundo, servir. Terceiro, a aliança. Faça um bom uso dos seus ciclos. Eles duram normalmente em torno de 1 ano. Depois do 7º ciclo, eu vou falar um pouco sobre como alinhar, como sincronizar esses ciclos, porque é muito simples você passar 1 ano e se perder. E sabe qual é o grande problema? Quando você se perde no primeiro ano do ciclo, né, que é o aprendizado, não dá nada. Por quê? No segundo ano você começa de novo, você começa de novo, você começa de novo. Eu conheço pessoas que têm 25 anos que estão começando de novo no ciclo do aprendizado. Eu não tenho problema nenhum com elas. É bem legal, elas vivem aprendendo. Só que elas nunca vão servir. Elas nunca entendem o que é esse servir. E elas nunca conseguem crescer, elas não conseguem passar para o 2º ciclo. Mas eu conheço pessoas que passaram para o 2º do servir. Conheço pessoas que até chegaram no 3º da aliança. Só que quando eles chegaram na aliança, eles repetiram de ano. Eles voltaram para trás. Eles destruíram o seu casamento, eles destruíram a sociedade que eles tinham de negócio com os amigos, muitas vezes. E sabe o que acontece? Isso já aconteceu comigo, inclusive. Aí você volta para trás e volta lá no aprendizado, porque deu tudo errado, você tem que voltar lá a aprender. Então, cada vez que você avança, o 1º, 2º, 3º ciclo, aliança, aí você vai para o 4º, que eu vou falar em outro conteúdo, você vai para o 5º, que eu vou falar em outro, você vai para o 6º, e aí você está chegando no 7º e você erra no 6º, sabe o que acontece? Você vai voltar lá para o 1º, tem que aprender tudo de novo. E fique tranquilo, tá bom? Você tem bastante anos para viver nessa vida, segundo a Bíblia aí você vai até 120 anos, só recomendo você cuidar bem do seu corpo para que isso não abaixe para 60, para 70 anos, né? Você sabe que você pode negligenciar o que o mundo está te informando, né? Mas tudo que tem que recair sobre você vai recair. Então você pode negligenciar, mas a hora de tudo voltar para você vai voltar de alguma forma, seja bom ou seja ruim. Então se conecte, fique atento, monte sua aliança com Deus e não brinque com esse caminho dos ciclos. Lembre, por favor, de caminhar ciclo a ciclo, não perca o propósito daquele ciclo, não perca aquele movimento. São só 365 dias, segundo o calendário gregoriano. Senão a gente vai falar de menos dias, seguindo o ciclo da Lua, que são 13 meses de 28 dias. Ok? Se conecte então e não deixe os ciclos se desconectarem. É uma grande chance de você perder se eles se desconectarem, tá bom? Estamos conectados.